Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à Reflexão Bíblica número 2. Hoje eu quero lhe falar sobre a ressurreição da esperança. Seria demais declarar que o mundo está atravessando uma seríssima crise de esperança? Creio que você concorda comigo ao fazer esta declaração. O desespero tem tomado conta de milhares e milhares, melhor falando, de milhões e milhões de pessoas. Por onde anda esta preciosidade chamada esperança? Deixe-me ler um sério versículo da Bíblia sobre o tema. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 11, diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. É uma situação antiga, muito antiga. Tanto o profeta Ezequiel quanto o profeta Jeremias experimentaram momentos críticos, nos quais havia a supremacia do desespero e a omissão, a ausência da esperança nos corações. Comparando com a situação atual, não há muita diferença. E se há alguma, naturalmente porque hoje o desespero está se multiplicando, está se alastrando absolutamente sem controle. Meus irmãos, meus amigos, todo ser humano precisa cuidar de sua esperança. Basicamente, eu devo dizer que a esperança é um dom de Deus. Por quê? Porque na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13, está escrito assim: Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que versículo extraordinário! Daria para fazer esta reflexão unicamente usando por base este versículo, mas há outros para apresentar. Número 1, Paulo disse: Deus é o Deus da esperança. Número 2, Paulo diz que esse Deus de esperança nos enche de gozo e de paz. Número 3, Paulo diz que quando Deus nos enche de gozo e de paz, é para que nós tenhamos uma abundante esperança. E finalmente Paulo conclui dizendo que tudo isso vem pela virtude do Espírito Santo. Coisa linda, não? Eu devo acrescentar agora que a esperança nos permite olhar para o futuro sem medo, e esta é a diferença. Algumas pessoas odeiam pensar no futuro. Algumas pessoas têm trauma dentro de si próprias quando pensam no futuro. Algumas pessoas tentam ignorar completamente a realidade do futuro e nem se preparam para ele. Eu penso que é o caso de ler o que está escrito em Jeremias, capítulo 31, verso 17. Diz assim: Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Eu compartilho esta palavra com cada pessoa que me ouve agora. Há esperança para o teu futuro. Mesmo que esteja tudo sombrio, mas há esperança. Mesmo que a noite e as trevas dela decorrentes sejam muito intensas, há esperança, porque virá o amanhecer depois dessa longa noite que você está atravessando. Sabe, a esperança produz motivação para a vida. Quem para de esperar, perde o prazer de viver. Outra coisa, a esperança abre a porta para o milagre. Quando você lê a história de Marta, irmã de Lázaro, você vê que Marta possuía fé, uma fé legítima, uma fé autêntica, só que a sua fé estava desacompanhada de esperança. E é uma coisa para a qual os crentes precisam atentar. Não deixe que a sua fé navegue no mar da vida sem o apoio absolutamente indispensável da esperança. Por falar nisso, como é que está a sua esperança neste momento, meu caríssimo ouvinte? Eu me lembrei de haver lido há poucos dias de um escritor as seguintes palavras: Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Amado irmão, amada irmã em Cristo, um pedido que lhe faço de todo o coração neste momento é: não deixe a sua esperança morrer.
os prejuízos seriam absolutamente incalculáveis. Quando é que a esperança morre? A esperança morre quando se apoia em falsos fundamentos. Por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 31, e versículo 24, está escrito o seguinte: pus no ouro a minha esperança. Quanta gente fez a mesma coisa, tal como está escrito em Jó 31, 24. Quanta gente pôs no ouro a sua esperança, no ouro, no metal, no dinheiro, na propriedade, nas coisas materiais, nas coisas visíveis, nas coisas palpáveis, nas coisas perecíveis. O alvo da nossa esperança deve estar muito além do ouro, muito além das riquezas perecíveis deste mundo. Nossa esperança precisa estar firmada em Deus. A esperança morre quando ela perde o seu vínculo com Deus. Na verdade, não existe uma verdadeira esperança se Deus não está presente. É por isso que nós nos alegramos tanto quando lemos o Salmo 62 e chegamos ao versículo 5. Somente em Deus minha alma espera, dele vem a minha esperança. Outro testemunho que não pode ser deixado de lado, o Salmo 71, versículo 5. Tu és a minha esperança desde a minha mocidade. Aleluia. Quando é que a esperança morre? Já que ela pode morrer. Ela morre quando ouve a voz da razão humana. Eu vou mencionar um caso clássico da Bíblia Sagrada. Livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 12, Noemi chega para suas noras e diz assim: voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Noemi viu a sua esperança morrer. Quando é que a esperança morre, então? A esperança morre quando ela não recebe o apoio da fé. Por isso que a Bíblia diz em Jó capítulo 8, versículo 13, a esperança do ímpio perecerá. E a suprema característica do ímpio é que ele vive sem utilização qualquer da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo pela fé viverá. Quando é que a esperança morre mesmo? A esperança morre quando ela despreza as experiências do passado. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Romanos capítulo 5, versículo 4. Por exemplo, a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. O acúmulo dos nossos momentos de experiência permite que nós tenhamos enraizado dentro de nós o fundamento de uma lógica e sólida esperança. Na verdade, somente existem duas soluções para alguém quando sua esperança morre. É sepultar a esperança que morreu ou providenciar a sua ressurreição. Meu caro irmão, caríssima irmã em Cristo, o que estás fazendo com tua esperança? Estaria ela morta? Irás porventura sepultá-la ou irás vê-la ressuscitar? E antes que eu termine, eu quero trazer-lhe uma simples, mas efetiva receita de Deus para a ressurreição da esperança. Lembra-se de haver lido no livro de Lamentações: quero trazer à memória o que me pode dar esperança? Se você quer de Deus uma receita para restar sua esperança, vou lhe sugerir 5 passos. Primeiro, recorde as misericórdias do Senhor. Lamentações 3, 22. Recorde a fidelidade do Senhor. Lamentações 3 e 23. Recorde a bondade do Senhor. Lamentações 3 e 25. Recorde o perdão do Senhor. Salmo 32, verso 1. Recorde-se a importância de uma vida purificada, porque a vida purificada se torna um celeiro de esperança. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Quem nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo. A que conclusão eu quero chegar? Se sua esperança está morta, venha com ela rapidamente. Traga agora mesmo sua esperança morta, deposite aos pés de Jesus e veja o Mestre ressuscitá-la.
Este é um momento muito especial em que Deus quer trabalhar na sua alma, na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, para que você veja o grande milagre da ressurreição da esperança. Quantas pessoas na Bíblia Sagrada imaginavam que havia chegado o fim, quando de repente, por causa de sua esperança, encontraram vitória completa. Para mencionar apenas um caso, veja, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu depositou uma esperança naquele homem que ele não conhecia, o homem chamado Jesus, e fez a sua parte para encontrá-lo. E o mestre valorizou sua esperança, honrou sua fé e lhe deu a salvação de que precisava. Deus a todos abençoe, no extraordinário nome do Senhor Jesus. E lembre-se, você pode receber em sua casa, na sua conta de e-mail, você pode receber diariamente mensagens, livros, reflexões, curiosidades, roteiros, esboçamões e mais, muito mais. É só assinar a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes. Como fazê-lo? Simplesmente acesse www.pbsgesielgomes.com. O Senhor te abençoe e te guarde. Com o favor de Deus, muito brevemente, voltaremos a mais uma reflexão bíblica. Até lá, no precioso nome do Senhor Jesus.